Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, comentem e se inscrevam em nosso canal, ativando as notificações. Senhor, acontece. E eu saí daqui determinado, eu disse, eu não aceito. Porque o meu tio, ele é pastor. Eu não aceito Deus. E eu comecei a orar pela vida dele. Glória a Deus, hoje ele é um homem de Deus, abençoado. Quem conhece ele, fala. Porque ele é um homem diferente, ele é um pastor muito diferente. E eu contemplo e eu não poderia deixar de agradecer, né? Porque foi aqui que eu entreguei e também recebi a minha vitória. E quando eu cheguei aqui, eu agradeci. E eu me lembro que o pastor Anderson, ele ficou bem feliz. Glória a Deus, a irmã veio aqui agradecer, a gente tem que ser grato, amém? Peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 37. Vamos falar um pouco de José, da história de José, né? Quero falar para os irmãos que eu não sou pregadora, eu só faço o que Jesus manda que eu faço. Como meu esposo falou, Deus disse, te prepara, porque eu vou te levar para muitos lugares. Arruma as tuas malas, porque eu vou te levar para lugares que tu nem imagina. Porque muitos olhavam para mim igual olharam para Davi. E não daram nada. Davi tinha 17 anos. Ninguém dava nada. Para aquele mancebo, aquele menino moço. Olharam para os irmãos de Davi e viram que eles tinham porte de rei. E olharam para Davi e desprezaram Davi. Muitos olham até para mim, eu já escutei. Mas tu é missionária. Eu fui parar no hospital junto com a minha irmã e olharam para mim, mas tu é missionária. Eu disse, porque foi Deus que escolheu. Como Deus escolheu Davi, ele me escolheu, me levantou. Porque quando Deus tem algo na minha, na tua vida, não importa se tu é grande, se tu é pequeno, se tu é magro, se tu é gordo, porque Deus não olha para o homem, Deus não olha para a gente como o homem vê. Quando o homem olha para a gente, ele não dá nada pela gente. Mas quando Jesus, quando o nosso Deus, ele olha, ele vê o coração. Aí ele diz, não, aquele me adora, aquela ali é sincera, aquele ali é reto, aquela ali é temente. É esse que eu vou levantar como rei. Aleluia. Aí Deus levantou Davi como rei. Muitos olharam para ele e desprezaram. Porque ele cuidava das ovelhinhas que não prestavam do pai dele. Aí Deus disse assim, um dia Deus enviou o profeta, Samuel, vai lá. Aí chegou entrou outro, entrou o terceiro do filho de Jessé. E Deus disse, não é esse, porque o homem olha para a aparência, mas eu sou o Deus que contempla o coração. E Deus está contemplando o teu coração nesta noite, porque Ele não olha para ti como o homem olha. O homem olha para ti e não dá nada por ti, mas Ele é aquele Deus que deu o seu único filho para morrer numa cruz por amor de mim e de você. Aleluia. Gênesis 37, primeiro que diz assim, e Jacó habitou na terra das peregrinações, e seu pai na terra de Canaã. Estas são das gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícia deles e ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe, ouve, peço-vos, que sonho tenho sonhado. E o 7, e eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi o meu molho se levantando e também ficando em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo,
Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, que a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra muito conhecida da parte da igreja, né? A história de José. Aquele que ninguém dava nada. Aquele que era desprezado pelos seus irmãos. Nós falamos aqui na Bíblia que o pai de José amava mais José, mas os irmãos de José não davam nada por José, porque a Bíblia fala que eles tinham inveja de José. Uma coisa que eu falo a todo mundo, quando eu prego e quando eu não prego, não é sobre o que você tem, é sobre o que você é. Muitos têm inveja de mim e de você, não é porque a gente tem dinheiro, porque a gente tem carro bom, porque a gente tem casa, porque a gente tem mansão, não, é o que nós somos em Cristo Jesus. Não é sobre o que você tem, entenda, é sobre o que você é, porque não era sobre o que José tinha, era sobre o que José era na presença de Deus e na presença do seu pai. Porque a Bíblia fala que o pai de José pedia notícias dos seus irmãos e José era sincero. José contava ao seu pai tudo o que eles faziam de errado. Aí os irmãos de José já não se agradavam. Aí quando Deus permitiu que José sonhasse, deu os sonhos. Ele deu a José os sonhos. Aí José chegou para contar aos seus irmãos o sonho que ele tinha sonhado. Aí quando os irmãos de José ouviram aquilo, creio que chegaram no limite deles. Porque, meus irmãos, eu entendo que a gente que é pai e mãe, a gente não deve amar mais um do que o outro. Nós temos que amar os nossos filhos iguais. Eu tenho um filho de 3 anos. E eu perdi um esses dias, né? Foi permissão do Senhor, mas eu perdi uma gestação. Mas a gente tem que amar os nossos filhos por igual. Sabe por quê? Porque quando eles começam a crescer, começa a ter discórdia. Foi o que aconteceu na vida de José. Os irmãos de José notaram que o pai dele amava mais ele. Tratava ele com mais carinho, tratava ele de uma forma diferente. Porque era filho da velhice, também porque era filho da mulher amada, Raquel. Porque ele era filho da esposa amada. E os irmãos dele já não se agradaram disso. Aí quando José contou o sonho que ele sonhou, aí os irmãos de José não suportaram. Cuidado a quem a gente conta, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes não é os de fora, é os de casa. É os de casa que estão esperando a minha, a tua queda. São os de fora, não, são os de casa. Muitas vezes até dentro da igreja, que quando escuta que Deus diz assim, eu vou te levantar, eu vou te exaltar, aí diz assim, ó, já está querendo ser, já está querendo se amostrar. Aí quando vê um irmãozinho louvando bonitinho, aí diz, aquela irmã só quer ser, aquele irmão só quer ser o pregador. Irmãos, é dentro da igreja. Nós estamos vivendo nos últimos dias, onde a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriarão. E você acha que isso não vai acontecer na minha e na tua vida? Muitos não vão se levantar com inveja daquilo, dos planos, dos propósitos que Deus tem na minha e na tua vida, porque Deus tinha um lindo plano na vida de José. Aí os irmãos de José, não se agradando daquilo, começaram a armar algo contra a vida de José. Porque um dia o pai de José disse, vai e traz notícia dos teus irmãos. A Bíblia fala que José encontrou um moço e disse, tu estás procurando quem? A Bíblia fala que ele disse, estou procurando os meus irmãos. E a Bíblia fala que aquele moço diz, eu escutei eles dizendo que ia para Siquém. E ele foi atrás dos irmãos dele. Mas não deu tempo nem dele chegar pertinho, porque já avistaram de longe. Aí quando avistaram José, já começaram a tramar a morte de José. Vamos matar ele, porque ele só quer ser o que não é. Por causa disso, por causa daquilo que a inveja não faz. O que é que a inveja não faz? Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia fala que não deu tempo nem de José chegar perto. Já começaram a tramar contra José. Já começaram a tramar contra a vida de José. Aí quando José chegou lá, a Bíblia fala que os irmãos dele jogaram ele dentro de uma cova. E quando pensaram que era o fim de José, a cova estava vazia. Não tinha água naquela cova. Aí avistaram a carruagem vinda. Disse, não, vamos vender ele. Vamos vender. Aleluia. Aí venderam José por 20 moedas de prata. E eu fui pesquisar.
Convertendo para hoje, eu vi que dava mais ou menos R$1.300. O que é R$1.300? Na minha e na tua mão hoje em dia. Contudo, caro, não é nada. Venderam José por nada. Venderam José por nada, como se José não valia nada. Para ele, José não valia nada. Mas mal sabia ele o plano que Deus tinha na vida de José. Aí venderam José. Aí a Bíblia fala que quando chegou lá, quem comprou José foi Potifar. José foi comprado por Potifar. E quando chegou na casa de Potifar, mais uma luta na vida de José. Às vezes se levanta luta na minha e na tua vida. A gente diz assim, não, eu estou cansada. Mas Senhor, por que acontece isso na minha vida? Mas meu Deus, por que comigo? Mas Deus, por que comigo eu te sirvo? Jesus, eu te adoro. Jesus, eu faço a tua obra. Mas por que acontece coisas na minha e na tua vida? Sabe por quê? Porque Deus tem grandes planos. Assim como Deus tinha grandes planos na vida de José. Tentaram aniquilar, tentaram acabar com a vida de José. Mas Deus disse, não é o fim. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, ainda não é o teu fim. Ainda que se levantem, ainda que queiram te jogar numa cova, aleluia, eu tenho grandes coisas na tua vida. Não vai ficar do jeito que está. Do jeito que está, tu não vai permanecer. Ainda que a luta seja grande, o teu Deus é maior na tua vida. Assim como foi na vida de José. Aí a Bíblia vai falar que quando José chegou lá na casa de Potifar, Deus era tão grande na vida de José que aonde ele chegava, prosperava. Tudo começou a dar certo. Aí Potifar começou a se agradar. José virou o braço direito dele. Confiava em José. A Bíblia fala que a mulher de Potifar já começou a olhar para José diferente. Começou a cobiçar ele. Começou a querer se deitar-se com ele. E um dia a Bíblia fala que não tinha ninguém, não tinha nenhum servo dentro de casa, só tinha ele e José. E a Bíblia fala que aquela mulher usada por Satanás se levantou e disse, deita-te comigo. E tentou agarrar José. E a Bíblia fala que José correu. José fugiu da aparência do mal. Cuidado, viu? Quando você vê que aquilo não é para você, quando tu vê que tu vai pecar contra o teu Deus, foge da presença do mal. Foge da aparência do mal, porque foi isso que José fez. José fugiu da aparência do mal. Mas a Bíblia fala que o vestido de José ficou na mão daquela mulher. Aí aquela mulher começou a armar. Aquela mulher começou a gritar, começou a fazer um escândalo, começou a chamar os servos, dizer que José queria abusar dela. E a Bíblia fala que José foi lançado na prisão por algo que nem cometeu. Muitas das vezes a gente faz algo errado na presença do Senhor. Aí quando Deus nos castiga porque Deus corrige aquele ama, a gente não gosta. Quem é que gosta de ser corrigido? Eu não gosto. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando Deus vem me corrigir, eu fico, meu Deus, eu fico muito triste, eu fico angustiada. Porque eu sei que às vezes a gente erra sem querer. Mas a gente erra porque nós somos falhos. E hoje o Senhor me deu uma palavra, eu creio que é de repreensão. Uma palavra, Deus usou uma missionária e disse, vigie. E eu fiquei aqui, meu Deus, fiquei com aquilo na minha cabeça. Ah, Senhor, meu Deus. Eu sei porque o Senhor está mandando eu vigiar, mas a gente somos... Muitas das vezes, cabeça dura. A gente sabe que aquilo não é pra gente, mas a gente ainda insiste. Pode ser qualquer coisa, meus irmãos. Qualquer coisa. Porque tem coisa que aos nossos olhos são uma coisa muito pequena. Mas perante Deus, Ele sabe que vai nos afastar da presença dEle. E não é isso que Ele quer pra mim e pra tua vida. Tem coisas que aos nossos olhos parecem muito besteira, muito pequeno. Mas perante o nosso Deus, Ele sabe que se a gente continuar do jeito que a gente tá, a gente vai se afastar. Aleluia. E eu recebi essa palavra e eu fiquei, meu Deus, me perdoe, Senhor. Eu sou tão pequena, Jesus. Vou fazer igual Davi. Sou muito pequena, mas me perdoe, Senhor. E vou vigiar mais, em nome de Jesus. Mas aquilo começou a martelar na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, tem misericórdia? Porque nós somos falhos, meus irmãos. Não pense que é pastor, que é missionária, que é isso, que é aquilo. Nós somos falhos. Diante, quando o Senhor, Ele olha, ainda bem que Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração, porque Ele sabe que a gente tem um coração bom. Mas a gente tem muita falha. Muita falha. Nós temos muita coisa dentro da gente que até Jesus nos guardar, Ele tem que trabalhar para Ele poder levar.
Porque por pequenas coisas a gente ainda não entra no reino do céu. Se a gente não trabalhar naquelas pequenas coisas que a gente precisa. Porque se a gente, cada um de nós, se analisar todos os dias, nós percebemos que tem algo ainda que o Senhor precisa trabalhar. Que tem pedrinhas ainda na minha e na tua vida que Deus precisa trabalhar. Que Deus precisa lapidar, que Deus precisa tirar. Para que se conclua o que Ele tem na minha e na tua vida. Aleluia. E a Bíblia fala que José é preso por algo que José nem cometeu. Por uma injustiça que nem passou na mente de José. A Bíblia não fala se José reclamou, mas creio eu que ele pensava, meu Deus, eu já fui vendido por aqueles que eu tanto amava. Porque os irmãos de José não davam nada por ele, mas José amava os seus irmãos. Creio eu que naquele lugar José começou a pensar na sua vida. Estava longe da sua parentela, estava longe do seu pai tão amado, tão querido. Já tinha sido jogado numa cova, já tinha sido vendido, agora caluniado. Quem sou eu e é você para reclamar? Porque entenda uma coisa, que tudo que José passou não foi para matar José, foi para que José chegasse no propósito que Deus tinha na vida dele. Quando eu chegar no final dessa mensagem, você vai entender o que Deus tem para você. Porque cada coisa de ruim que acontecia na vida de José era mais um degrau que José subia na presença do Senhor. Era mais um degrau que José subia para que aquilo que Deus tinha se concretizasse na vida dele. Porque teve coisas que aconteceram na minha vida que eu não entendi. Aí Deus disse, agora tu não está entendendo, mas depois tu vai entender. Passou-se uns meses, eu entendi. E eu comecei a entender o propósito do Senhor. Porque Deus tinha um círculo de oração para entregar na minha mão. E Deus tinha que descer o óleo na minha cabeça como missionária. E antes de eu engravidar, o Senhor falava grandemente comigo, te prepara, porque por esses dias o óleo vai descer na tua cabeça. Em seguida eu perdi a gestação, fiquei sem entender nada, porque Deus disse que ia me dar. Porque foi uma promessa. Eu fui, mas Senhor, por quê? Que tu dissesse que ia me dar, e por que tu tomou? Aleluia, glória a Jesus. E eu fiquei sem entender nada. Deus disse, tu não está entendendo agora, mas depois tu vai entender. E passou-se, acho que foi 3, 4 meses, o óleo desceu na minha cabeça. Deus usou umas 3 missionárias diferentes para falar, para confirmar para mim. E um dia eu estava num ciclo de oração, e Deus falou grandemente comigo. Aleluia. Deus falou grandemente comigo. Filha, eu tirei de ti o que tu tanto queria, mas eu não tirei a experiência. Aprenda uma coisa. Doa o que doer. Jesus tira o que tirar da tua vida. Ele pode tirar filho, pode tirar um parente que tu tanto ama, mas a experiência fica. O que conta é a experiência. Porque como é que eu vou abrir a minha boca e dar um testemunho de algo se eu nunca passei? Entenda uma coisa, que tu só vai ter testemunho passando no deserto. Tu só vai contar o teu testemunho quando tu passar pelo vale. Porque ninguém conta testemunho na bonança, não. Nós precisamos passar pelo deserto para contar testemunho. Eu tive que passar pelo deserto. Eu ainda estou no meu deserto. Mas o Senhor é o Deus grandioso que diz assim, filha, o teu deserto está acabando. O tempo de deserto na tua vida está acabando. Aleluia. E eu compreendi o que Deus tinha na minha vida. Porque a gente não chega onde Deus quer de todo jeito. Porque Deus precisava trabalhar para eu chegar aonde Ele queria que eu chegasse. E não foi diferente com José. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala José na prisão. E mais uma vez José na prisão, a Bíblia fala, Deus era com José. E quando chega naquele lugar, a Bíblia fala que 2 presos, o padeiro e o copeiro do rei, tiveram um sonho. E a Bíblia fala que José pediu para que eles contassem o sonho, porque eles estavam atribulados com o que eles tinham sonhado. E a Bíblia fala que quando eles começam a contar, José interpreta o sonho. O copeiro e o padeiro. O sonho do copeiro era que o rei ia levantar ele e ele ia voltar para o canto dele. E o sonho do padeiro era que entre 3 dias o rei ia levantar, mas ele ia ser enforcado. E tudo que José falou aconteceu. Aí o copeiro já estava trabalhando naquilo que era dele, como o sonho tinha falado, copeiro do rei. A Bíblia fala que o rei tem um sonho.
E a Bíblia fala que ele chama todos adivinhadores, tudo que era de pessoa para desvendar aquele mistério que tinha naquele sonho. Mas a Bíblia fala que ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu decifrar o que aquele sonho, o que tinha por trás daquele sonho, o que iria acontecer, o que Deus tinha para falar. E a Bíblia fala que aquele copeiro se lembra, porque a Bíblia fala que José disse: lembra-te de mim quando tu estiveres lá. Lembra-te de mim quando tu chegar até lá. Não esquece de mim. A Bíblia fala que ele se esqueceu de José, mas devido ao sonho de Faraó, a Bíblia fala que ele lembra de José. Aí ele chega para o rei e diz: rei, tem um lá na prisão que eu sonhei um sonho, ele desvendou o mistério. E tudo conforme ele falou aconteceu. Tanto para mim, o copeiro, como para o padeiro. A Bíblia fala que o rei mandou chamar. E a Bíblia fala que o rei conta a José o sonho que ele falou. E a Bíblia fala que quando o rei começa a contar, José já começa a decifrar. Foram 2 sonhos, mas foi 2 sonhos que significavam uma coisa só. Aleluia. Que aquele lugar ia ter 7 anos de fome. Primeiramente 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. 7 anos de fome, 7 anos de miséria. E agora eu começo a entender o que é que Deus tinha na vida de José. Sabe por quê? Porque se José continuasse no lugar que José estava, muitas pessoas iam morrer de fome. Porque Deus precisava de alguém sábio, com a presença de Deus, para saber trabalhar naquele lugar. Para saber trabalhar direito naquele lugar. Porque eles tinham que saber trabalhar. Porque se eles não soubessem trabalhar, se eles não soubessem guardar naqueles 7 anos que era de fartura, quando chegasse os 7 anos de fome, ia todos morrer. Aleluia. A Bíblia fala que o rei diz que não há outro, o Espírito de Deus como José. Aí que ele diz: levanta José como governador. Ele diz: tu só está abaixo de mim aqui no trono, mas quem vai mandar em tudo é tu. Quem vai mandar vai ser você. Abaixo de mim, quem vai dar ordem é tu. Antes de chegar até a mim, chega primeiro a tu para falar. E assim foi na vida de José. Se passaram anos de sofrimento, foi vendido, foi caluniado, foi jogado num poço. Aleluia. Mas o que Deus tinha na vida dele se concretizou. Porque o sonho que José sonhou ainda ia acontecer. Quando a gente volta lá no início, a Bíblia fala que passou-se 7 anos de abundância. E a Bíblia fala que José foi um homem muito sábio. E ele começou a juntar, ele disse as instruções ao rei, começou a falar: vamos juntar, vamos guardar mantimento, porque quando chegar os 7 anos de escassez a gente vai ter para comer e para vender. E assim foi. E assim sucedeu. Passaram-se uns 7 anos. E a Bíblia fala que o Senhor é tão maravilhoso que deu até uma esposa. Deu uma esposa e deu 2 filhos. Eita, aleluia. Deus faz grandes coisas. Porque quando José menos esperou, Deus chegou na vida de José. Quando José pensou que ainda ia passar muito tempo naquela prisão, aí Deus disse assim: meu filho, está chegando a tua hora. A tua hora de te levantar está chegando. Ei! O teu sofrimento está acabando, crente. Creia no teu Deus. Está acabando o tempo de escassez na tua vida. O tempo de deserto está acabando. Ele vai te levantar assim como Ele te falou. Mas entenda uma coisa, que é no tempo do Senhor. Porque na vida de José não aconteceu tudo em 7 dias. Demorou para acontecer. Não foi de um dia para a noite que o Senhor mudou a história, que mudou o cativeiro de José, não. José teve que ser paciente. José teve que aguentar calado, crendo que o Senhor era na vida dele, porque a Bíblia não cita em momento algum José abriu a boca para blasfemar, para reclamar. Aleluia. E a Bíblia fala: juntaram tudo, passou-se os 7 anos, mas chegou os 7 anos de escassez, 7 anos de fome. E a Bíblia fala que faltou, entre a parentela de José, já não tinha mais o que eles comerem. E o pai dele envia os seus irmãos para comprar mantimento. Aleluia. Aleluia. Tu ainda
vai dar de comer. Há muita gente que achou que o fundo do poço seria o teu fim. Aleluia. Pega essa palavra para a tua vida. Tu ainda vai saciar tanto a fome de alguém que pensou que o fundo do poço era o teu fim. De alguém que achou que do jeito que tu estava, tu ia ficar. Tu ainda vai matar a fome de muita gente. Porque quem matou a fome da família de José foi José. Aleluia. A Bíblia fala que chegou o tempo de escassez. E chegaram até José. Quando eles chegaram diante de José, eles não reconheceram José. Mas José reconheceu os seus irmãos. Aí a Bíblia fala que José não aguentou. José saiu e foi chorar. Sabe por quê? Porque ele se lembrou de tudo que tinha acontecido na vida dele. O tanto que ele amou aquele povo e aqueles irmãos dele não deram nada por ele. Aleluia. Mas em todo o tempo na vida de José, Deus foi bom, Deus foi grandioso, Deus fez grandes coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. O que Deus já determinou na tua vida vai acontecer. Não importa o que aconteça na tua vida. Não importa o que tu já perdeu, o que tu estás vivendo. Não importa. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, meus irmãos. Porque quem matou a fome dos irmãos da família foi José. Aleluia. Foi José que matou a fome daquele povo. Aquele povo que quando José vinha de longe, começaram a tramar contra a vida de José. Aqueles irmãos que não deram nada por José foram os mesmos que foram diante dele e se inclinaram, porque foi o sonho que Deus deu a José. E conforme o sonho que Deus deu a José aconteceu, eles tiveram que se prostrar, tiveram que se ajoelhar, tiveram que abaixar a cabeça diante do governador. Aleluia. Porque o sonho que Deus deu, ele realizou. Porque tudo que Deus prometeu na vida de José aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, ele é grande, ele é santo e ele é fiel. Deus não deixa um justo mendigar o pão. Deus não deixa os seus escolhidos morrerem de fome. Deus não deixa o seu povo escolhido morrer no deserto. Aleluia. Ele ainda tem água para matar a sede. Ele ainda tem pão para matar a fome. Aleluia. Deus ainda tem coisas grandes para aqueles que Ele escolheu. Do jeito que está, não vai permanecer. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, Deus colocou algo no meu coração e disse: essa igreja vai crescer. Aleluia. Vai crescer, porque do jeito que está não vai ficar. Isso aqui ainda vai continuar. Isso aqui vai ser pequeno para o que Deus vai fazer. Porque muitos podem olhar e podem não dar nada. Ah, uma igrejinha pequenininha, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas Deus habita no meio dos pequenos. É quando muitos não dá nada que Ele dá tudo. Do jeito que está não vai permanecer, viu, pastor? Aleluia. Aleluia. Quando eu cheguei aqui, Deus disse: diga ao meu filho que aqui ainda vai ser pequeno. Eu vou botar um lugar maior. Aleluia. E eu creio que pessoas já falaram isso neste lugar. Eu creio que outras pessoas já falaram isso aqui. Mas é só para reforçar o que Deus tem na vida desse ministério, na vida de vocês. Isso aqui ainda vai ser pequeno para o que Deus tem para fazer neste lugar. Porque muitos passam, muitos olham a igrejinha pequenininha, não dão nada, mas eles se esquecem que o grandão da Galileia está neste lugar. Eles se esqueceram que a presença de Deus está aqui. A presença estava com Davi, a presença estava com José. Aleluia, a presença estava com Samuel e a presença está aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Vai para casa e leva essa palavra no teu coração, que tu ainda, diga assim comigo: eu ainda vou matar a sede de muitos que acharam que o fim do poço seria o meu fim. Aleluia. Aleluia.
Porque Deus é grande na tua vida. Leva essa palavra para a tua casa. Leva no teu coração e crê que muitos daqueles que te desprezarão ainda vão precisar de ti. E assim como José, ele abraçou a família, abraçou o pai, abraçou a mãe. E a Bíblia fala que o encontro dele com o pai dele foi muito lindo. Foi coisa do céu. Porque o pai dele achava que ele tinha morrido. Porque eu acho que eu pulei essa parte da história, aleluia. Porque a Bíblia fala que roubaram a túnica de José. Quando eles estavam voltando para casa, mataram um animal, sujaram a túnica e levaram para o pai dele. Disseram assim, que uma besta fera tinha matado ele. Mas não. E quando eles se encontraram, foi coisa do céu. É coisas que só Deus pode fazer. Eles podem até roubar a tua túnica, mas os sonhos que Deus tem, os planos que Deus tem, os projetos que Deus tem na tua vida vai se concretizar. Ainda que se passe 37 ou 40 anos, vai se concretizar. O que Deus tem na tua vida, irmã, ainda que demore, mas vai acontecer. Ainda que muitos queiram roubar a túnica que Deus colocou sobre ti, mas os sonhos que Deus tem na tua vida, eles não roubam. Aquilo que Deus colocou no teu coração é teu e ninguém tira. Porque quando o homem olha para a aparência, ele contempla o teu coração, mulher. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria louvar o louvor. Amém? Espero que eu não tenha passado da hora. Glória a Deus, aleluia. A boa hora. Eita, glória. Glória a Deus. Quem começou a boa obra na tua vida vai terminar. Convido a minha irmã Luana, minha prima, glória a Deus, para louvar comigo em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Não se preocupe com as calúnias, não. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que contempla tudo. Ainda que muitos se levantem para falar mal da minha e da tua vida, não te preocupa não, crente. Porque o teu Deus é maior, Ele vê tudo. Será que Deus não vê o que tu passa? Será que Deus não vê quantas pessoas abrem a boca para falar mal de ti? Será que Ele não contempla? Fecha a boca. Entrega aquele que pode resolver. Porque crente que é crente não resolve nada com as mãos. Resolve no joelho e na oração. Aleluia. Peço que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o teu Deus nunca houve, nem jamais haverá. Aleluia. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar. Você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então folhei os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar. Aleluia, glória a Deus. Dizendo, filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim, ó: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu que o meu Deus pensa mais alto que você? O meu caminho é maior que o teu.
grande coisa na tua vida. Não vai passar. Deus tem uma boa obra na tua vida, uma obra grande. Qualquer homem não dá nada por ti, mas o teu Deus é aquele que dá tudo. Muitos olham para ti, olharam para Davi, não dava nada por Davi, mas Deus foi aquele que ungiu Davi a rei. Muitos não dão nada por ti, mas o teu Deus é aquele que tem uma grande obra na tua vida. Disse que Te prepara, porque o que Deus tem para ti é grande. depois foi embora, mas Te prepara, homem, porque o que eu tenho contigo é coisa grande. Assim diz o teu Deus, aleluia. não falha, não tarda. Pois ele chega na hora exata, ele não mente, não se arrepende e também zela por sua palavra. Ele prepara o coração, porque Deus vai fazer a surpresa, acredita aqui neste lugar. Prepara o teu coração. Na sua vida e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passa os céus e Passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o teu Deus nunca houve e jamais haverá. Agradecer a oportunidade. Quero agradecer ao Senhor por ter me sustentado, ter me ajudado até aqui. Porque eu sou falha, sou pequena,